Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula dessa sequência sobre frações que nós estamos vendo. E nessa última aula nós vamos ver sobre os tipos de frações. Entrando aqui nesse primeiro tipo de frações, nós temos as frações próprias. Mas o que são essas frações próprias? Observem as imagens aí. O que vocês veem? Por exemplo, essa primeira imagem. Nós vemos uma figura partida em duas partes. E a gente vê esse riscado apenas na primeira parte dessa figura. Então, nós temos uma parte riscada de um total de duas, certo? Essa segunda figura, nós temos um círculo quebrado em 4 quadrantes. E nesses 4 quadrantes nós temos 3 com esses riscados. Então nós temos 3 riscados numa figura de 4 partes. E essa figura aqui, ela está quebrada em 1, 2, 3, 4, 5 fileiras ou colunas. E a gente vê o riscado em 1, 2, 3, 4. Então nós temos 4 fileiras ou colunas riscadas e um total de 5. Então o que a gente vê aqui? Que frações próprias nada mais são do que aquelas que representam números menores do que 1. Como assim? Por exemplo, 1 sobre 2 não dá 1. 3 sobre 4 não dá 1. 4 sobre 5 não dá 1. Então nós temos que A sobre B, ou seja, o numerador sobre o denominador, ele é menor que 1 no caso dessas frações próprias. Ou seja, nós temos que o numerador e o denominador ou seja, o numerador ele é menor que o denominador. Ou seja, essas partes que estão riscadas, elas representam frações menores que o inteiro, ou seja, menor que 1, no caso. Partindo agora para a segunda parte, nós temos aqui frações impróprias. Mas como assim frações impróprias? O que são essas frações impróprias? Vamos começar aqui explicando nessa primeira figura aqui. O que nós temos? Igual ao exercício anterior, nós temos duas figuras que estão quebradas em 4 quadrantes. E o que a gente entende por fração imprópria? Eu vou demonstrar para vocês. 4 pedaços riscados. Nós temos então 4 partes riscadas de 4 partes divididas. E nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, mas só temos 3 partes pintadas. Ou seja, nós temos quartos só. Mas isso aqui tudo representa uma coisa só. Então o que a gente faz? Os denominadores são iguais. Então a gente mantém o denominador 4 e a gente soma os numeradores. 4 mais 3, 7. 7 sobre 4. Vamos então ver aqui na segunda coluna se ocorre a mesma coisa. Nós temos uma figura partida em 6 partes. Nessa primeira as 6 estão riscadas, então nós temos 6 partes riscadas de um total de 6. Na segunda parte aqui, nós temos apenas 2 partes riscadas de um total de 6. Mesma coisa que a gente fez nesse exercício anterior. Os denominadores são iguais, então a gente mantém o denominador. E a gente soma os numeradores, ou seja, as partes riscadas. 6 mais 2, 8. Então, o que a gente consegue observar com isso? A gente consegue observar essa seguinte regrinha aqui de baixo, que essas partes riscadas, elas representam frações maiores que uma unidade, ou seja, elas são impróprias por causa disso. Ou seja, A sobre B, ou seja, essas frações é maior que 1. 8 é maior que 6? Sim, então logo ele é maior que 1 essa fração. 7 é maior que 4, logo é maior que 1 o resultado dessa fração. Então, fração imprópria são aquelas que representam números maiores que 1. Ou seja, aqui
o numerador ele é maior que o denominador. Mas então quer dizer que temos só esses dois tipos de frações? Não. Nós vamos também agora ver um terceiro caso dessas frações. Nós vamos falar sobre frações aparentes. Mas o que são frações aparentes? Novamente, vamos recorrer então às figuras para a gente estar observando. Por exemplo, esse primeiro caso aqui. O que nós temos aqui? Nós temos 3 partes e temos 3 partes pintadas. Ou seja, nós temos que 3 sobre 3. 3 dividido por 3 é 1. Certo? Vocês conseguiram compreender essa primeira figura? Vamos para a segunda figura. Nós temos 2 figuras aqui, quebradas em 4 quadrantes cada uma, com os 4 quadrantes preenchidos. Nessa primeira figura, então, nós temos 4 quadrantes preenchidos, ou riscados de 4. E nessa segunda, a mesma coisa. Mesma coisa que a gente fez na anterior. Denominadores iguais. Numeradores soma. Vamos para a terceira figura. Agora aqui. Nós temos quebrado em 2, 2 partes riscadas. 2 sobre 2. Quebrado em 2, 2 partes riscadas. Quebrado em 2, 2 partes riscadas. O que nós temos aí? Os denominadores são iguais. Soma-se os numeradores, dá 6. Com que isso nós vemos? Nessa primeira aqui, 8 dividido por 4 é igual a 2, não é? E 6 dividido por 2 é igual a 3, correto? Então nós observamos que essas frações elas representam esse seguinte fato, de que frações aparentes são aquelas em que o numerador, no caso aqui, ele é múltiplo do denominador. Então nós temos que o denominador é igual a um múltiplo. Então nós temos que o numerador é um múltiplo do denominador e que essa representação representa o conjunto dos naturais. Mas quais são os casos em que isso ocorre? Por exemplo, vamos olhar esses casos aqui, esses casos à parte. O que nós vemos aqui, por exemplo, nesse primeiro? Que são algumas regras sobre frações aparentes. Que todo número natural ele pode ser representado por uma fração de denominador 1. Por exemplo, toda fração que dá 1 toda fração que tem 1 no denominador, ela é uma fração aparente, porque 3 sobre 1 é 3, certo? E 5 sobre 1 é 5. E 12 sobre 1 é 12, ou seja, se tem o denominador 1 nesses 3 casos, aqui significa então que é uma fração aparente. E aqui, nesse caso, quando a gente tem o numerador de uma fração igual a 0, nós temos então que esse valor dele é 0. Isso aqui atende à condição de ele ser dos naturais, ou seja, 0 sobre 3, 0, 0 sobre 6, 0, 0 sobre 11, 0. Então tudo isso configura que é uma fração aparente. Mas a gente viu que o numerador igual a 0, a gente tem uma fração aparente. Mas o numerador, ou seja, o b, ele não pode ser igual a 0, porque não existem frações com denominador 0. E aqui a gente vê então que as frações aparentes elas são na realidade o conjunto dos números inteiros. Como assim? 8 sobre 8, 1. 12 sobre 3, 4. 20 sobre 2, 10. Ou seja, toda vez que nós temos um número inteiro como resultado de uma fração, a gente afirma que essa fração é aparente. Mas isso quer dizer então que isso nos mostra o quê? Que essas frações... Mas isso quer dizer então que isso nos mostra o quê? Que essas frações também elas são impróprias. Mas isso quer dizer que todas as frações aparentes são impróprias? Não. Prestem atenção. Todas as frações aparentes são também impróprias. Mas nem todas as impróprias são aparentes. Como assim? Um exemplo bem simples aqui embaixo. 12 sobre 3. Ela é imprópria e aparente.
Ela é imprópria porque o numerador é maior que o denominador, e ela é aparente porque 12 sobre 3 é 4, dá um número inteiro, certo? Mas 13 sobre 4 é imprópria porque o numerador é maior que o denominador. Mas ela é aparente? Não, porque 13 sobre 4 não dá um número inteiro. E é isso, pessoal. Essa é a aula final dessas 4 sequências sobre frações.